Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito de mecanismos reprodutivos. Falarei um pouco a respeito dos mecanismos assexuados ou sexuados, em que cada um destes métodos permite que um organismo vivo no caso, consegue perpetuar a sua espécie. Falarei um pouco a respeito das características de cada um destes processos e um deles, no caso, a reprodução sexuada, é alvo de grande estudo porque a partir deste método nós conseguimos garantir a variabilidade genética. Ou seja, não só conseguimos perpetuar uma espécie, ou seja, manter a espécie reproduzindo, como também conseguimos manter a variabilidade genética. O processo de reprodução é uma característica que define o ser inanimado em comparação aos seres vivos. Ou seja, se basearmos na nossa ideia da teoria celular, que um organismo vivo, para ser considerado como tal, ele precisa ter pelo menos uma célula, no caso uma bactéria, esse organismo, além de ser considerado vivo por ter uma célula, ele precisa ter a capacidade de se reproduzir. Isso é uma característica que só existe nos seres vivos. E esse processo de reprodução consiste na capacidade que um ou mais organismos podem se unir para produzir descendentes, passando para eles, ou seja, para a geração futura, uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. E o que são os genes? Fragmentos de DNA que determinam algumas características específicas. Ela costuma ser dividida em duas categorias: a reprodução sexuada, porque envolve gametas, que são células reprodutivas, óvulo e espermatozoide, e a reprodução assexuada. Lembrem-se que se a palavra começou com a letra A, ela faz oposição, ou seja, sexuada, assexuada. Então, no caso da assexuada, ela não envolve a produção de células especiais, ou seja, de gametas. No caso da reprodução assexuada, não há o envolvimento de gametas, o que impede, fica a dica, a variabilidade genética. Então, podemos dizer que a reprodução assexuada apenas clona o organismo. O descendente ele é exatamente igual àquele parental, ou seja, aquele que deu origem à descendência. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápida do que a sexuada e gera indivíduos idênticos àquele que os originaram. Nesse caso, existe apenas um único ser parental. Existem vários mecanismos de reprodução assexuada, ou seja, existem várias subdivisões da reprodução assexuada. Uma delas é a divisão binária, também chamada de bipartição, fissão ou cisciparidade, onde na divisão binária nós temos um processo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio pelo processo de mitose, dando origem a um descendente idêntico, sem a variabilidade genética. Esse processo de reprodução é comum em bactérias e em protozoários. Além da divisão binária, nós temos o brotamento, que, como o próprio nome diz, um broto surge na superfície de um organismo e forma outro indivíduo. Esse broto pode soltar-se ou permanecer conectado no organismo adulto, como a gente pode observar em quinidários, ou seja, nos pólipos, nas anêmonas do mar. Logo, outras espécies de plantas também podem ter esse tipo de reprodução por brotamento, e não só os quinidários.
No caso da esporulação, que a gente observa em fungos, algas e protozoários, nesse processo, as células reprodutoras são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Plantas inferiores, por exemplo, as briófitas, ou seja, os musgos e as hepáticas e as samambaias, têm durante o seu ciclo de vida a formação de esporos. Quando as condições do ambiente se tornam mais próprias para a germinação ou para a existência do organismo, do esporo sai o organismo que vai ter a sua atividade metabólica no meio. Temos a propagação vegetativa, que não é uma forma natural de reprodução, ela é uma forma de reprodução artificial, mas ela funciona como uma classificação reprodutiva pelo fato de ser usada no campo, ser usada para produção agrícola. Aqui na propagação vegetativa, semelhante à fragmentação, esse processo é típico das plantas. Nesse processo, um pedaço do caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Como exemplo, o organismo que se reproduz por propagação vegetativa, temos bananeira, cana-de-açúcar, podemos ter outras plantas que são de interesse do cultivo agrícola nas nossas regiões, no país como um todo, e também em outras partes do mundo. A partenogênese, nesse tipo de reprodução, o gameta feminino ele é capaz de se desenvolver sem a presença do gameta masculino. Ou seja, na partenogênese, o óvulo possui a capacidade de se transformar em um embrião sem a presença do gameta masculino. Como exemplo desses organismos, e um que está representado, que é a reprodução das abelhas, podemos citar outros insetos, outros artrópodes, como, por exemplo, alguns aracnídeos, por exemplo, algumas espécies de escorpião, peixes, anfíbios e répteis. Ou seja, é um processo de reprodução também encontrado em vertebrados, como também em invertebrados. Agora, entrando um pouco no processo de reprodução sexuada, diferente da assexuada, existe a presença de gametas. E por essa razão, ocorre a variabilidade genética. Porque se nós somos indivíduos adultos, nós formamos células com metade das nossas características genéticas, que ao se fundir com uma outra célula reprodutiva, também com metade de suas características, formarão um indivíduo completo. Nesse caso, observa-se a formação de um organismo diferente dos progenitores, mas com suas características. Não confundam semelhança com características. Por exemplo, função de um órgão é comum a todos os seres humanos. Obviamente, nós herdamos a característica do desenvolvimento de um órgão, mas algumas das características visuais, elas tendem a ser diferentes. Uma vez que é resultado da combinação genética, ou seja, a combinação dos cromossomos presente em cada gameta. Nós temos exemplos de animais e de plantas que fazem esse tipo de reprodução, as plantas superiores, como as angiospermas e as gimnospermas, e os animais, alguns invertebrados e quase a totalidade dos organismos vertebrados. Nesse caso, uma mulher 2N, ou seja, 2N, porque nós temos duas vezes uma população N de cromossomos. E o que seria esse N? Um número que varia de espécie para espécie. Se nós somos formados por duas células reprodutivas, cada uma delas possui N cromossomos. No caso da espécie humana, 23. Então, se uma célula N com 23 cromossomos e uma outra célula N com 23 cromossomos se unem, nós temos
um indivíduo formado por duas células N, por isso 2N, com um total de 46 cromossomos. Logo, esse processo garante a nossa variabilidade genética, processo esse que responde boa parte das expectativas evolutivas. Muito obrigado.